Ok, ok, muito bom dia, boa tarde, ou boa noite a todos. Como se dessa, dependendo da onda eh, que se encontramos. É prazer da início a esta sessão da entrevista sobre o Night to Night Challenge. Esta iniciativa é importante evento com impacto bastante em Macau. Primeiro, aborda estratégia forçada governo de Macau, promovendo a diversificação econômica, a inovação científico-tecnológica e a integração regional. Segundo, potência parlamentar Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, eh, criando novas oportunidades de colaboração e investimento e partilha de conhecimento. Agora, tenho o privilégio de apresentar os oradores. Senhora Rainbow Choi, membro da comunidade CFA da língua portuguesa, que será a entrevistador da hoje. Professor José Alves, eh, o governador da Light to Light Challenge e o dean da faculdade da Business da City University of Macau. Professor José Alves foi meu professor quando eu estudei o MBA. Por isso, é uma honra voltar a ver o professor José Alves hoje. A senhora Marco Quisolio, também fundador da Light to Light Challenge e presidente executivo da Associação para o Ambientalismo e Inovação Macau, China e países da língua portuguesa. A senhora Quisolio tem muita experiência em desenvolvimento de negócios internacionais. Sem mais demoras, passo agora a palavra à nossa entrevistadora, Rainbow Choi, que considera a entrevista da hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Obrigado. Beckfield, pela sua apresentação e muito obrigada ao professor José e ao senhor Marco por estarem aqui hoje. Vamos começar com uma pergunta mais geral, no que consiste a 929 Challenge. Como evoluiu a competição desde a sua criação em 2021 e já agora o que significa 929? José, queres começar a responder? Posso fazer um comentário, depois passo para ti. Começamos por descrever o que significa o número 929. O número 929 significam os 9 países de língua portuguesa, as 2 regiões administrativas especiais da China, que são Macau e Hong Kong, e as 9 cidades da Grande Baía, aqui na província de Cantão, próximo de Macau e de Hong Kong. Na primeira edição, de facto, o nome era só o 928, mas passado pouco tempo, a Guiné Equatorial entrou na comunidade dos países de língua portuguesa e nós alterámos o 9 de 928 para 929. E desde a segunda edição que já utilizamos esta marca, no fundo, para posicionarmos e comunicarmos de facto o que é esta competição. E o Marco pode explicar mais. Sim, a primeira edição nasceu no fundo durante o Covid.
Foi em 2021, estávamos em pleno Covid, com as portas todas fechadas, e nós, no fundo, eu venho, portanto, eu desde 2016 estava numa incubadora aqui em Macau, tinha a minha startup que se chama Follow Me Macau, na área do turismo. E depois, enfim, com o Covid, obviamente, muitas coisas foram alteradas, estávamos fechados aqui em Macau, tínhamos tempo para pensar, estávamos em confinamento e na altura também já tinha começado, tinha sido convidado pelo José Alves a dar umas aulas na cidade Universidade de Macau, onde nós estávamos a impulsionar um bocadinho também o empreendedorismo dentro da Faculdade de Business. E na altura nós, com o José trouxe duas competições internacionais dentro da CTU durante o Covid, que um era o World's Prize, que é uma das competições mais famosas universitárias, que é organizada pela Fundação Bill Clinton, e uma outra competição que tem a ver com o Amazon Experience, que é no Brasil, que é sobre negócios sustentáveis, tirando proveito dos recursos da maior floresta do mundo. E, portanto, eu, como vinha desta área já, estando numa incubadora, onde normalmente nesta área de startups é muito comum ter competições para poder, no fundo, apresentar a sua ideia de negócio. É um meio é um meio, digamos assim, as competições permitem, no fundo, obter são várias vantagens. Primeiro, é um branding adicional, obviamente, poder participar numa competição internacional. Depois, é o facto de poder ah, ganhar, falar, abrir o seu network, ter mentores. Portanto, é muito importante quando estamos a desenvolver a nossa startup, o nosso projeto, de ganhar feedback, não é? E de ter. E portanto tudo isso é muito importante foi assim que começou. Portanto, nós já tínhamos experiência de fazer. O José também na altura, também isto antes de eu estar na CTU, também a Startup Weekend. O Zé também co-organizou alguns eventos da Startup Weekend, também, um deles na CTU, e portanto, a um certo ponto durante o Covid dissemos, epá, agora, porque o facto de nós estarmos em Macau, e Macau, ah, ah, querendo sempre desenvolver esta cooperação entre os países de língua portuguesa, nós dissemos, epá, aqui é uma oportunidade de fazer isso na área de tecnologia, na área de inovação, na área de startups, que é o nosso nicho. O Nan Challenge é uma competição na área para startups, nesta área de empreendedorismo e de inovação. E o que nos distingue das outras competições é que nós somos a única competição que tenta ligar todos os países de língua portuguesa, e o facto de estar em Macau, obviamente, criar essa ponte com a China. E, portanto, as ideias apresentadas durante a competição não é só os países de língua portuguesa, as startups que estão nos países de língua portuguesa a quererem entrar no mercado chinês, mas também ao contrário, as startups chinesas que querem também internacionalizar e ir para fora. Porque depois do Covid nós vimos que essa tendência, sobretudo dentro da China, essa tendência na China de startups quererem ir para o internacional pronto, é uma nova. É, é algo que nasceu logo após do Covid e é um interesse cada vez maior. Obrigada. E quais os tipos de candidatos e ideias que devem participar nesta competição? A sustentabilidade e as ligações entre a China e os países de língua portuguesa são temas privilegiados no âmbito da competição? Exatamente.
E depois, Zé, se calhar depois podes aqui reforçar, mas é exatamente isso. Macau, a China desde 2003 criou também aqui um instrumento político que é o Fórum Macau, que é também uma instituição que faz parte da coorganização e onde nós é o sítio onde nós fazemos as finais do 9 to 9 Challenge. Portanto, a China deu essa missão a Macau há umas décadas atrás, de Macau continuar a guardar o seu relacionamento com Portugal e com os países de língua portuguesa e reforçar ainda mais esses laços económicos. E o 929 tenta fazer isso, mas nesta área específica de startups, que são pequenas empresas que usam muita tecnologia, que se expandem facilmente graças ao digital, e é isso que nós estamos a fazer. Portanto, como eu estava a dizer antes, a importância aqui é criar pontos. Portanto, uma startup que está em Portugal, que é, por exemplo, na área de turismo ou de healthcare, uma startup portuguesa vai ter que apresentar o seu produto ou o seu serviço e mostrar no seu pitch, no fundo, na sua estratégia de acesso ao mercado, no seu marketing, vai ter que mostrar como é que vai então atingir o mercado chinês. Um, e, portanto, não é só o ter acesso ao mercado chinês. A ponte pode ser feita em relação também à cooperação de pesquisa e desenvolvimento, pode ser através de sourcing de componentes de hardware na área de cadeia de suprimento da China, pode ser cooperação a nível universitária, enfim, aqui a ponte pode ser em vários formatos e áreas. Sim. O que eu E, posso acrescentar ou reforçar no fundo a ideia. Portanto, há dois critérios importantes que nós procuramos, que é a sustentabilidade e o segundo é a ligação entre a China e qualquer um dos países de língua portuguesa. Portanto, todos os projetos que são apresentados têm que demonstrar que fazem a ponte entre um dos países de língua portuguesa e a China, pelo menos, embora às vezes hajam projetos que fazem a ponte entre vários países, e têm que também demonstrar como é que contribuem para um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, isto são basicamente os dois fatores determinantes no sucesso das ideias que se apresentam. obrigada. E vimos que agora a competição tem duas categorias, startups e universidades. Quais as diferenças entre as duas categorias? Tá bem. Posso aqui responder, depois Zé também. ahm, Pronto, são duas categorias bastante distintas. Portanto, startup é aquilo que nós entendemos como uma empresa que já está registada, ok? E é uma empresa que já tem os seus founders e que já está a trabalhar no fundo no seu produto, já tem um MVP ou até já tem o seu serviço e produto e vai lançar ao mercado. E as universidades, pronto, e portanto nas universidades, no fundo são equipas de universitárias que ainda não têm, no fundo, uma empresa, mas têm uma ideia. Normalmente as ideias são mais aquilo que nós chamamos early stage, não é? Portanto, não está tão desenvolvido a ideia de negócio. Embora, exato, embora depois nós recebemos também muitos projetos de universidades, de spin-offs de universidades. Mas quando a spin-offs, no fundo, é um projeto de R&D, não é? Que foi desenvolvido com pesquisa na universidade, geralmente professores que têm PhD e que desenvolvem essa ideia, geralmente são
São projetos que de vários anos e depois, quando eles conseguem comercializar essa ideia ao mercado, eles criam uma spin-off da universidade, ou seja, eles se destacam da universidade e criam uma empresa, para depois comercializar o serviço ou o produto. Mas pronto, quando é uma empresa registada, tem que ser na categoria de startups. Já se quiseres Claro. aqui adicionar Portanto, mais. eu acho que a competição tenta ir ao encontro destas duas audiências. É as startups, no fundo, que já estão registadas, têm um produto ou um serviço, em termos de protótipo ou até em termos já de fase comercial, e que vêm procurar, no fundo, fazer um networking e encontrar investidores. E depois temos também uma audiência bastante vasta, que é pessoas, ainda na fase universitária, que gostam de empreendedorismo, que têm ideias sobre empreendedorismo, mas cujas ideias ainda não passam dessa fase do conceito. E que, na nossa opinião, são importantes. Algumas delas vão evoluir para empresa real, para startup, e, portanto, nós tentamos estimular essa audiência universitária. Ao mesmo tempo, também queremos estimular e incentivar as empresas que já são registadas em termos de startup e encontrarem, de facto, investidores que tenham interesse neste conceito da plataforma China País de Língua Portuguesa. E constatamos que o prazo de inscrição é já no dia 10 de outubro. Quem pode se inscrever é necessário já ter uma ideia de negócio formada ou também aceitam candidatos que querem aproveitar o bootcamp para desenvolver uma nova ideia. Aceitam apenas ideias de negócios ou também outros tipos de projetos. Pronto, as startups quando se inscrevam, elas já sabem ao que vão, só têm que depois trabalhar, se é um mercado novo, este mercado da China, obviamente vão ter depois de trabalhar e vai servir a isso, esta competição, a afinar um bocadinho, a conhecer um bocadinho a realidade chinesa e como é que eles poderiam fazer a ponte. Para, hum, para as equipas universitárias, nós normalmente quando se inscrevem, portanto no dia 10 que ainda faltam 4 dias, normalmente nós já pedimos qual é a ideia, ok? Já pedimos qual é a ideia para eles começarem a pensar. Mas pronto, eles podem se inscrever, ter só uma ideia muito base, o bootcamp serve justamente a isso. O, a- o bootcamp serve por duas coisas. Primeiro, ganhar conhecimento, aquilo que nós chamamos de knowledge, conhecimento. Portanto, durante o bootcamp nós vamos dar muito conhecimento sobre o perfil aqui da Grande Baía, da região aqui da Grande Baía da China. Vamos fazer um overview económico, geográfico, setorial, algumas empresas, falar um bocadinho de cultura, dos hábitos, etc. E vamos fazer exatamente o mesmo para todos os países também, porque os chineses têm que saber também como é que é Portugal, como é que é Moçambique, Angola, quais são os nichos de mercado. Portanto, há um knowledge aqui, para já, do 929 no sentido dos países que a gente cobre. E depois há uma segunda fase que nós chamamos hands-on e que no fundo são as ferramentas que são usadas em qualquer programa de aceleração ou de competição. Portanto, nós utilizamos o Lean Canvas ou o Business Canvas, os vários Canvas, e ajudamos, no fundo, a rever até as startups que já têm o serviço ou produto. Usamos essas ferramentas para rever, para contestar, para repor em questão um bocadinho o modelo de negócio. E para as equipas que não têm ainda ideia, é o momento ideal, porque vão ter que pensar qual é o problema que eles vão atacar, qual é a solução que eles vão atacar, qual é o tamanho do mercado, se há competidores ou não, enfim, todas aqueles parâmetros que a gente tem que ver num modelo de negócio, não é? Vão ter que pensar em tudo isso e trabalhar, e muitas vezes, e depois o bom da mentoria depois é que temos a segunda semana, já não é knowledge e já não é hands-on,
é mentoria. Portanto, eles depois de ter feito o brainstorming, com o conhecimento que nós demos e com as ferramentas aí de brainstorming, eles depois vão poder validar junto aos mentores a ideia e receber algum feedback. Essa segunda fase de mentoria só é acessível para quem já tem a ideia definida, ok? Se há equipas universitárias que depois do bootcamp ainda não têm ideias, nós nem aceitamos na mentoria porque é uma perca depois de tempo. E, hum, e Deixa-me depois, exato, força, Zé. reforçar aqui o seguinte: em termos de ideias, portanto, as equipas, quando se inscrevem, já todas têm uma ideia. A diferença é que a ideia apresentada pelas startups já é uma ideia baseada num problema bastante definido, muito estudado e que eles já compreenderam bastante bem as necessidades de um determinado tipo de mercado e de cliente. E por isso já têm até a solução em termos de produto e serviço. Portanto, a ideia em termos das equipas de estudantes, às vezes é um bocado ainda incipiente, porque o problema ainda está definido muito vagamente. Não está bem definido, não está identificado o mercado-alvo, não estão identificados os clientes portanto, ambos têm características diferentes. O que é que a gente detecta que é comum às duas, aos dois tipos de equipas? É que normalmente os seus modelos de negócios estão desenvolvidos para o mercado nacional ou para um mercado regional, não para um mercado internacional entre continentes, especialmente com a China. Portanto, muito do trabalho que nós fazemos aqui no Bootcamp é ajudar as startups e ajudar as equipas de estudantes a reposicionar o seu modelo de negócio para fazer negócios com a China usando a plataforma Macau. Portanto, isto é um trabalho que, de facto, todos os anos se repete e nós verificamos, independentemente de se as startups já estão consolidadas, por exemplo, em Portugal ou no Brasil ou na China, elas continuam sempre a precisar de um grande apoio, de mentoria para reformularem o seu modelo de negócio e posicionarem-se para um mercado internacional. Obrigada. E a participação é remota e tem algum custo ou é gratuita? Portanto, a participação é completamente gratuita. É tudo feito online. O bootcamp nós fazemos tudo online. Nós conectamos 10 países. Portanto, conectamos no bootcamp. Temos pessoas de Angola, de Brasil, de Cabo Verde, da Guiné Equatorial, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de Timor-Leste, de Macau e daqui da região de Hong Kong e da China. Portanto, nos conectamos no bootcamp, estão todos juntos ali a receber essa informação e fazemos num horário que é um horário, estamos a trabalhar com 10 países, quase 10 zonas de horas diferentes. E portanto, nós fazemos isso das 7 às 9 da noite, que é um horário que permite ter Brasil, que tem a maior distância a nível Hora, horário. hora da E, China, hora da China. exato, das 7 às 9 desculpe, hora aqui da China, exato. Que permite depois que seja compatível com todos os horários de todos os países. Portanto, nós conectamos ahm, todos esses durante o podcast e é feito de uma maneira virtual. E isso é que é a grandeza do virtual, é que nos permite juntar muitas pessoas sem que ter que viajar e estar num sítio. Portanto, isso do online e do virtual foi muito bom até com o Covid das pessoas agora, pronto, poderem trabalhar mais remotamente. Depois, as mentorias também são feitas todas virtuais. Nós utilizamos depois o Tencent Meeting, que tem ferramentas de salas individuais, não é? Breakout rooms, onde nós depois pomos cada uma dos mentores. Temos uma rede de mais de 100 mentores aqui em Macau. E depois, consoante a disponibilidade dos mentores e das equipas, depois eles vão ter tudo. Portanto, tudo isso é feito a nível virtual. E depois do bootcamp e depois das mentorias,
cada equipa vai ter que preparar o pitch e vai ter que entregar o pitch em vídeo, ok? Porque o PowerPoint, a gente pede também o PowerPoint, mas o PowerPoint não dá para fazer o scoring ou ter a sensação. Nós temos que ver o vídeo, não é? As pessoas a falar, ver a explicar o conceito. E, portanto, com esses vídeos, quando as equipas fazem o upload do vídeo, lá no final de outubro, depois nós vamos ter uma semana onde os nossos mentores vão fazer o scoring de todos os pitches, ok? E depois temos um comitê restrito de consultores também externos que depois vai pegar nesse ranking e vai ainda mais avaliar ainda mais e chegar a um shortlist de 16 equipas. 8 equipas ah, finalistas de startups e 8 equipas finalistas de universidades. Essas equipas depois vêm presencialmente em Macau. Ali já não estamos no mundo, já não é virtual, já não é online. Elas vão estar presentes aqui em Macau e aí é a organização do Nine to Nine Challenge, graças aos nossos sponsors, um, que nos permite, no fundo, pagar os bilhetes de avião e a estadia aqui em Macau para as finais e depois, no fundo, eles terem um soft landing. Eles vão fazer depois um soft landing de um bocadinho mais de uma semana, onde nós, além de participar nas finais, vamos ter um summit também do Nine to Nine Challenge. Depois eles vão fazer visitas privadas a empresas, vamos a visitar departamentos de governo, vamos a Hong Kong, vamos a Shenzhen, enfim, vamos a Hengqin. Temos uma série de, de eventos e um programa, no fundo, para eles poderem interagir com o ecossistema de empreendedorismo e inovação aqui da Grande Baía da China. E como referido, os participantes vão entrar num bootcamp de 2 semanas. Podem dar exemplos dos conhecimentos e competências que os participantes vão adquirir e podem dar algum detalhe sobre como funciona a interação com os mentores. Marco. Sim. Portanto, eu não, a pergunta é em relação a como é que vai. Vantém, pode só repetir aqui a pergunta, É desculpa. que podem dar exemplos dos Ah, conhecimentos e competências que os participantes vão adquirir durante o bootcamp. sim, é um bocadinho aquilo que eu falei. Portanto, durante o bootcamp, temos dois tipos de. Temos três momentos, não é? Um momento é o knowledge, portanto, nós damos a conhecer melhor o mercado, o perfil do consumidor, as oportunidades setoriais que existem em países como, por exemplo, Angola, Moçambique, a Guiné, que são países em África que estão ainda em via de desenvolvimento e com níveis menos desenvolvidos a nível economicamente, obviamente, existem, ah, há muitos problemas lá e, portanto, isso é muito bom porque quando há muitos problemas, quer dizer que há muitas soluções para poder resolver esses problemas. Portanto, nós dando já a conhecer um bocadinho a realidade de todos esses países, eles já ganham aí em conhecimento. E a mesma coisa para a China. Muitos startups portugueses nunca foram à China e, pelo menos, durante esse bootcamp permite não só ter um pequeno. Pronto, permite ter um bocadinho mais de conhecimento sobre o mercado, o perfil do consumidor, alguns aspectos culturais muito importantes, e depois o facto de ter também mentores que vivem, trabalham aqui na Grande Baía. Nós temos mentores
de matriz de língua portuguesa, como temos mentores também chineses, e temos mentores não só de Macau, mas como de Hong Kong ou Guangzhou ou que estão em China. Portanto, depois é muito bom também essas startups ou essas equipas poderem depois também falar com pessoas do terreno que fazem negócios e pronto, acho que é essa que é a grande vantagem do 929, é esse primeiro passo de aproximação ao mercado chinês para quem vem dos países de língua portuguesa e é um primeiro passo de aproximação para os chineses que querem internacionalizar nesses países. E no processo de avaliação das apresentações pelo júri, que fatores são tidos em conta? O que é um pitch deck tem que ter para chegar à final e para ser o vencedor? Ok. Se calhar eu vou depois passar aqui a palavra ao Zé, mas o Zé já referiu aqui, portanto, há duas coisas aqui muito importantes, que tem que ser clara na apresentação. Tem que haver uma ligação. A ligação, quando se apresenta o produto ou o serviço, essa ligação entre a China e o país de língua portuguesa tem que estar claro. Tem que estar claro que há uma ligação, uma ponte forte. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós tivemos uma startup que é a Gluma, há 2 anos atrás que ganhou. A Gluma é uma startup que desenvolveu uma luva com sensores para detectar o cancro da mama das mulheres. E eles foram muito claros quando apresentaram o pitch, quando apresentaram a solução deles nesse aspecto, porque eles queriam, era, obviamente, ter acesso ao maior mercado do mundo, não é? Que é a China, mas além disso, componentes do algoritmo e dos sensores, sobretudo dos sensores, não do algoritmo, dos sensores da luva, também permitiria também, e como sabemos que a China é o maior cadeia de abastecimento do mundo, podia ser muito importante para eles baixar o custo do equipamento. Além disso, eles precisavam de dados, trial clínicos, de dados de mulher, não é? Para poder também poder o seu equipamento ser recolher dados e, portanto, estavam à procura de parcerias com clínicas ou hospitais. Portanto, quando eles apresentaram o pitch, foi muito claro essa ligação com a China, o que é que eles queriam da China. Pronto, isso era só para dar um exemplo. E depois, o segundo ponto, como disse bem o Zé, a sustentabilidade. Quando nós apresentamos uma ideia de negócio, temos sempre que ter em conta não é só falar do profit, não é? Do dinheiro, e dos bilhões de dólares que aquilo pode gerar, mas ter em conta em todo o processo, tendo em conta do como é que é bom fazer dinheiro, mas temos de ter em conta também de salvaguardar o nosso planeta, salvaguardar as pessoas, os clientes, ter um processo de governança dentro da empresa que são também que sejam também postos em prática. Portanto, é isso. No fundo é fazer negócio, mas de uma maneira também ética e que ajude um bocadinho aqui o planeta. Portanto, acho que estas são as duas coisas mais importantes. Depois, a nível de avaliação. O problema, não é? Ou seja, o problema no fundo eu não gosto muito, a gente fala sempre do problema, mas basicamente o problema permite nos dizer qual é o tamanho do mercado. Se esse problema é muito recorrente, e acontece a muita gente, a muitas empresas ou pessoas ou o que é que seja, quer dizer então que é algo que merece ter uma solução. Portanto, depois a solução tem que ser bem explicada, o acesso ao mercado, portanto, isso é a parte mais importante. No fundo, os clientes, quem são os clientes, qual é o perfil do cliente, como é que vão atingir aquilo que se chama em inglês Customer Acquisition, como é que eles vão vender e atingir o cliente final, se há competidores também, como é que eu posso me diferenciar
é muito difícil ter uma ideia hoje em dia disruptiva e completamente nova. As ideias normalmente empresas, muitas delas são sempre concorrentes uma das outras. Como é que eu vou me distinguir das outras empresas? Depois a equipa, muito importante. A equipa é muito importante também, sobretudo quando se fala de early stage startups, porque uma early stage startup ou até uma equipa universitária ainda não tem vendas, ou as vendas são muito insignificantes dos produtos. Portanto, a atração que tem a equipa, o perfil dentro da equipa que seja diferente, um que esteja mais vocacionado para vendas, outro mais para marketing, outro que seja um software engineer. Isso é muito também é muito importante porque sabemos que vão passar aí uns tempos difíceis até atingir o sucesso e, portanto, a equipa tem que ser resiliente e com atributos mistos diferentes. E depois, obviamente, a parte financeira, planeamento financeiro, saber fazer um bom forecasting a 2 anos, não é? Do que é que vão ser os custos, do que é que vão ser as receitas. E também a parte do funding de investimento, para quem está à procura de investimento também, é uma outra parte também, é preciso saber o que é que se procura, quanto o valor, qual é o valor procurado por um business angel ou por um venture capital e onde é que se vai aplicar esse dinheiro, a que é que vai servir esse dinheiro, se vão ter, qual é que será o montante e depois, não só como aplicar, mas mas depois também qual é a percentagem que eles vão querer então deixar a esse investidor. Tudo isso eles vão ter que pensar e é isso que é um pitch deck. Então, para responder à sua pergunta, o que é um pitch deck? O pitch deck, no fundo, é esse storytelling todo que eu disse, que vai desde a apresentação de empresa, o problema que está a querer abordar, a solução, Exato. etc. Tudo aquilo que eu falei há pouco. Exato. Portanto, o Marco explicou muito bem, no fundo, os diferentes componentes do pitch e depois o que diferencia muito na prática os pitches, e porque eles são todos relativamente muito bem preparados, com detalhes técnicos muito bem executados, é a comunicação, a capacidade do apresentador conseguir comunicar em poucos minutos a sua ideia. Portanto, a ideia tem muita complexidade e ele tem que escolher de facto o que é importante e não é importante e comunicar à audiência. Ok. Bom, então, já houve casos em que participantes, ou em particular os vencedores, conseguiram transformar as suas ideias em negócios reais e captar investimento durante ou depois da competição? Pronto, as startups têm a empresa registada, já têm o produto ou MVP, portanto, elas já estão no mercado, no fundo. Algumas, obviamente, mais em early stage, outras mais em fase scale-up. eh, e pronto, nós posso dar um exemplo na área de startups, que foi um exemplo do ano passado. É preciso saber que nesta área de startups, não é, são 10% depois de um ano que sobrevivem, não é? Uma startup, ehm, o, pronto, para sobreviver, é para a empresa sobreviver neste mundo em que vivemos do digital e de alta tecnologia, não, são poucas que conseguem sobreviver. Mas nós podemos daqui dar um exemplo de uma delas que está bem sucedida, que já é uma Series A, que já levantou mais de 10 milhões de dólares, isso já antes de participar no 929, mas que nós ajudamos a reforçar e a entrar no mercado de Hong Kong, por exemplo. É a Pixforce, é uma empresa que utiliza captação de imagem através de vídeo e depois que tem um algoritmo e eles estão especializados no setor energético.
eles têm várias verticais, mas o setor energético, e eles fecharam um contrato com uma empresa de Hong Kong, que é a CLP, a maior elétrica de Hong Kong, mas eles já tinham esse contacto antes aqui em Macau, mas o facto de participar do 929 reforçou ainda mais, porque puderam vir a Macau, puderam revisitar o cliente, reforçar. E depois eles tiveram também acesso direto ao Hong Kong Science Park. Nós temos o 929, isso eu não mencionei, nem o Zé, mas nós temos uma parceria muito forte com o Hong Kong Science Park. Todas as finalistas do 929 Challenge, o top 50, vai passar pelo. Portanto, o Hong Kong Science Park depois destaca alguns juízes que vai ver depois o nosso top 50 e depois essas startups vão ser oferecidas um programa de ideação direto no Hong Kong Science Park e vão poder voltar novamente para o Decathlon em janeiro. Ah, e foi isso que aconteceu com a Pixforce e eles já abriram o escritório em Hong Kong e, portanto, podemos dizer que o 929 teve aqui um papel muito importante para eles se estabelecerem e abrirem pé ainda mais aqui na Ásia. Na área de universidades, eu sempre cito esta startup de Moçambique, da qual eu tenho muito orgulho, que é uma startup, é uma spin-off. No fundo, foi uma spin-off. Eles durante o 929, eles não eram um startup. E depois tornaram-se, depois do 929, e fizeram uma spin-off, eram alunos da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, engenheiros de química, salvo erro, mas eles tinham desenvolvido, no fundo, biogás através, no fundo, de resíduos de animais e produção de biogás, enfim, técnicas que já existem hoje em dia. ah, Técnicas, quer dizer, tecnologias que já existem para transformação destes resíduos em biogás e eles avançaram, criaram uma empresa, ganharam depois outros prémios pela Nações Unidas, foram até a Itália receber um prémio pelas Nações Unidas, pela UNEP, e hoje em dia, pronto, pronto, estava-me a perguntar exemplos, dei-lhe dois exemplos, podia-lhe dar mais exemplos, mas estes são aqui aqueles que me ocorreu agora. E para terminar, querem deixar uma mensagem aos potenciais participantes que ainda não se inscreveram? A minha mensagem é sempre bom sair da nossa zona de conforto. E nós temos, eu digo sempre isso também quando dou aulas aí de empreendedorismo. As pessoas, os alunos, quando saem da universidade, têm duas possibilidades: ou procuram um emprego estável com um salário ao final do mês, ou então podem optar pela via do empreendedorismo. Portanto, são essas duas vias que a gente tem. E não há nada mais que satisfatório de ser o dono da sua própria empresa e ser dono do seu próprio, daquilo que gosta de fazer. Acho que essa é que é a maior satisfação. Portanto, ah, então é isso. A minha mensagem para os participantes é para quem tiver uma ideia, o 929 é o canal ideal para desenvolver essa ideia, e quem sabe depois montar, e lançar a empresa. Claro. E eu acrescentaria que o 929 é uma oportunidade para aprender. No fundo, a gente anda a aprender e a ensinar empreendedorismo na sala de aula, mas a realidade depois funciona de outra forma. E a participação no 929 é exatamente uma dessas oportunidades onde quer os estudantes, quer os empreendedores vão compreender como é que o empreendedorismo a uma escala global funciona. E aqui vão, não, é gratuito, portanto não têm que investir nada, à exceção do tempo e de estar disponíveis durante o bootcamp e vão fazer contactos e networking com outros países que têm um valor incrível e vão eventualmente entrar em contacto direto aqui com a organização do 929 em Macau, que independentemente se eles vão à final ou não vão à final, nós vamos sempre identificar e apoiar as equipas que a gente acha que têm potencial a virem a Macau
se forem da China, ou a irem aos países de língua portuguesa se forem da China também. Portanto, é tudo importante e eu diria que é uma oportunidade que não se deve deixar passar. Então, estas são todas as nossas perguntas e muito obrigada por hoje, pela vossa partilha e pelo vosso tempo. Sim, obrigada. Nós é Obrigado que a vocês. agradecemos. Obrigado Obrigado. a todos. Ao Miguel, ao Redfield e à Rainbow. Adeus. Obrigado, até à próxima. Adeus, um Até a abraço. próxima. Adeus. Um Até abraço. breve. Deus, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.